Olá! Hoje a gente vai conversar com a Lucy, minha aluna querida, maravilhosa. Convidei ela aqui para contar um pouquinho da história dela, para inspirar você que está pensando em trabalhar com doces saudáveis também. Vamos convidar ela aqui então. Olá, Miglis! Oi, lindona! Tudo bem? Como você Tudo está? bem? Seja bem-vinda! Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Estou adorando falar com Imagina, você. eu que agradeço você ter aceitado o convite de vir aqui conversar, contar um pouquinho da sua história. Obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Me fala uma coisa, da onde que você está falando? De qual cidade? Eu estou falando de São Bernardo do Campo. Região São- metropolitana de São Paulo, né? Isso, Ali faz parte do ABC paulista que chama, né? isso, É uma exatamente. região bem grande, então, É, bastante. um centro comercial. E me fala uma coisa, o que que você fazia? Quem que era você antes de ser aluna? Antes de fazer parte da comunidade? Se você já trabalhava com doce saudável ou não? Como que é? Bom, na verdade, isso para mim foi totalmente novidade, né? Porque Ah, eu trabalhei mais de 30 anos numa instituição financeira, né? Aí eu saí dessa instituição em 2018, já 30 anos de trabalho, né? Lá, e aí eu saí e eu fiquei meio sem norte, né? Falei, meu, o que que eu vou fazer agora? Mas eu queria fazer alguma coisa que fosse flexível, porque realmente era muito difícil. Eu tenho uma filha adolescente, né? Eu passei muitos perrengues por conta disso. Você sabe, trabalho fixo, né? Você não pode sair a qualquer hora. Então, eu ficava desesperada às vezes, né? Que ela ficava às vezes sozinha em casa, tal. E aí tenho um filho também, meu marido e tal, mas mesmo assim todo mundo trabalhava, né? E sim. aí eu saí dessa empresa e falei, e agora? 30 anos trabalhando numa empresa, né, numa multinacional, fazendo atrás de uma escrivaninha. Tudo bem que eu era super dinâmica, sempre fui, né? Trabalhava em projetos, eu vivia inovando ali dentro. Da onde eu estava inovando em alguma coisa, né? Ah, E isso que era legal. Então, assim, eu trabalhava em projetos, então você tem uma noção mais ou menos, né, de como começar, como que é o fluxo, que a coisa não é tão simples assim, né? E aí, eu comecei em 2018 saindo e comecei a pensar em alguma coisa. E comecei a trabalhar com alguns produtos, né, que já conhecia do meu primo, tal, ele vendia, e eu comecei fazer um trabalho com corporativo, porque eu queria ser uma coisa flexível, mas eu queria ter uma coisa corporativa, assim, uma coisa que eu também não tivesse tanto trabalho. Eu gosto de coisas práticas, né? Coisas práticas. Aí eu peguei e comecei a vender esse produto para as agências. Só que aí começou o negócio da pandemia, eu falei, putz, estava muito difícil. Eu moro num condomínio bem grande aqui, esse tipo de condomínio clube, né? E aí, o que que acontece? Eu vendi aqui e comecei a fazer também essa parte corporativa, nas agências, de ligar para agências. Então, eu tenho uma carteira de agências cadastradas, né? Com o produto que eu vendia antes. E eu falei, mas eu tenho que ter um produto meu, sabe? Eu sou daquela que eu sou não, eu tenho que fazer uma coisa minha, porque. E aí eu fiquei procurando. Aí o que aconteceu? Minha mãe, ela foi diagnosticada com Alzheimer, né? Isso para mim foi um baque. uhum, E aí que eu comecei a pensar mais na saúde, uhum. porque se ela ficou com Alzheimer, né, eu tinha que ter alguma prevenção. Então a gente começou a ver muito essa questão da alimentação saudável. Eu já vinha fazendo várias coisas nesse sentido, né? Mesmo trabalhava, mas era tipo assim, sempre efeito sanfona, sempre indo e voltando, nunca era uma coisa certa, sabe? Porque acho que para mim a mente é tudo, né? Então, Sim. o que eu aprendi muito, a mente é que comanda. Então, se você não tem uma disciplina, se você não tem aquela coisa de realmente se automotivar, de não deixar a sua mente te boicotar, entendeu? Então, você tem que ter tudo isso. E para mim também é um pouco difícil, né? Porque às vezes também cansa, né? De estar sempre fazendo as coisas tudo. Tem hora que cansa, né? Mas a gente. É incrível, toda vez que eu deixo de fazer alguma coisa do meu dia a dia que é importante para mim, ou uma meditação, ou fazer o meu
processo de gratidão, porque eu sou muito ligada a essa parte espiritual, né? De estar cuidando dessa parte espiritual. Então, eu tenho lá o meu caderno da gratidão, e isso até antes de conhecer, eu achei legal que numa das lives suas você falou sobre essa questão, né? Que eu acho que é, aliás, nas Toda a lives, não, no próprio diferença. coisa, faz muita diferença. O fator gratidão, você agradecer tudo que você tem, tudo que você conquistou, é fundamental para você chegar lá na frente, porque se você chegou até aqui, então você pode chegar muito mais longe, né? Esse é o meu pensamento. E aí começou. E aí eu comecei a pesquisar produtos de alimentação. A minha mãe já fazia uma questão de uma alimentação saudável. Eu comecei a investigar. Só que eu nunca achava alguma coisa que realmente desse certo. Putz, não é possível, né? Aí eu te encontrei. Te Do nada. encontrei do nada como chama? Oh, meu Deus! No Instagram. Redes sociais, no Instagram, nas redes sociais. E aí eu comecei a ver você falando sobre doces saudáveis. Eu já tinha visto vários vídeos, tinha feito vários bolos, né? Pelo YouTube. E nunca, falei assim, não, nunca deu certo o bolo que eu fazia. Então eu ficava frustrada, né? De fazer alguma coisa sem glúten, né? Sem lactose, mas era sem glúten. Depois a lactose veio também, porque o meu filho também tem um pouco de intolerância à lactose. E assim, tirar o glúten da minha vida, tirar a lactose da minha vida, mudou totalmente a minha parte, tudo, né, geral, né? Porque eu sou uma mulher já com 56 anos, estou na fase da menopausa, tem todo o processo também, que isso ajuda muito. Então, eu fui aplicando várias coisas para me ajudar nesse sentido de me cuidar mesmo, né? E cuidar da minha família, porque isso acaba refletindo na família, e fiz isso. E aí comecei a procurar, aí achei, falei, putz, eu vou fazer esse bolo de cenoura da chefe Bruna. Olha, se você soubesse que eu fiquei emocionada quando eu fiz o seu bolo, eu falei, não acredito que eu consegui fazer um bolo de cenoura maravilhoso, sabe? Sem ficar empantumado. Uhum. Eu falei, putz, aí é isso, eu vou para frente. E aí, isso antes de fazer o seu curso, tá? Porque aí eu vim te seguindo, vim olhando as suas lives, e me interessei Eu bem muito. antes, então. Foi, tipo, em dezembro, mais ou menos. Na verdade, em dezembro foi quando eu comecei a vender. Mas antes um mês antes eu já estava começando a testar. Então, comecei a testar, testei o bolo de cenoura, aí comecei a testar os brownies. Aí eu me encantei com os brownies, né? Porque dava muito certo. E aí comecei a testar, fazer testes, fiz o teste com todo quanto é tipo de farinha, e foi vendo qual se me encaixava melhor. Quando eu achei esse o brownie, eu falei, agora tá na hora de eu vender. Aí coloquei nas marmitinhas, né? E comecei a vender, mas o meu filho sempre me impulsionava, né? Mãe, você tem que começar, né? Tal. Chega de testar, agora começa, porque é bom, né? É E isso. aí eu comecei a testar aqui no condomínio. E foi uma maravilha. Aham. Todo mundo amou, né? Nossa, mas o teu brownie é maravilhoso, que não sei o quê. Aí começou a me dar um impulso para eu começar a fazer. E aí eu Uhum. comecei a fazer, né? Aqui dentro do condomínio, tudo, comecei. E foi muito legal, porque assim, eu fui oferecendo para a família. Aqui o condomínio, eu ofereço, como o condomínio é muito grande, então o pessoal começou a pedir, tipo, eu fazia o low carb, eu faço o low carb e o tradicional, né? E eu achei o brownie perfeito, porque eu tinha começado uma receita, aí vi que não é todo mundo que gostava do low carb, mais intenso, aí eu fiz um que deu certo, com 70%, e aí o pessoal começou a adorar. Nossa, nem parece que é fit, nem parece que é isso, né? E, aham. E aí as pessoas têm essa ideia mesmo, né? De você comer uma coisa fit ruim, né? E pelo contrário, tudo que eu faço seu aqui em casa é bom, né? Então eu É. faço bolo de cenoura, deu certo. Alguns testes eu estou fazendo. Então eu estou criando várias coisas. Estou tentando melhorar, né? A cada dia, né? Inclusive no brownie, às vezes eu acho que eu tenho que focar mais em alguma coisa. Eu vou pegando em cima das suas lives no curso, aprendi muito no curso, com O que você, que com as mudou depois que técnicas. você entrou para a comunidade? A comunidade, ela é um incentivo também, né? Quando Uhum. você entra para a comunidade, você vê que você tem pessoas também com o mesmo objetivo que o seu, com
também com histórias de vidas muito lindas, né? Então, procurando alguma coisa realmente para te ajudar, para ajudar as pessoas, porque mais do que você fazer uma coisa para você, você tem que fazer alguma coisa para os outros, para as pessoas. Então, essa questão da minha mãe ter Alzheimer foi engraçado, porque quando eu postei a minha história de vida, né, lá no Instagram, no meu Instagram, foi legal porque muitas pessoas, poxa, a tua mãe teve Alzheimer, e aí as pessoas começaram a me questionar sobre o que que você tem feito, que não sei o quê. Então, aí eu comecei e falei, poxa, esse é o caminho, porque se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que ter um propósito, tem que ter alguma coisa para ceder para as pessoas de benefício, tem que ter um benefício, né? Ainda mais hoje que a gente está numa pandemia, que as pessoas estão cada vez mais carentes, mais com essa questão, né, da situação que a gente se encontra. Então, eu acho que, mais do que tudo, é você proporcionar alguma coisa legal para as pessoas, para elas se divertirem, para elas curtirem. E tem um fato muito interessante, porque eu amo tomar café, né? Com as minhas amigas. Então, quando eu ia almoçar, era tomar café e comer um chocolate. Eu amo chocolate. Eu fiz o teu curso de panetones também, eu entrei no panetones, mas o meu lance é o brownie, porque eu gosto de coisas mais práticas, o brownie para mim. E aí, Maravilhoso. pegou nisso. Uhum. Ficou, o café com brownie é tudo para mim, né? Então, assim, e aí isso também me lembrou, né? Essa questão da saída com as amigas. Então, até o nome da minha empresa, né? Chama agora Break, mas era o Brownie Break, né? Uhum. Porque era aquela paradinha para você comer Sim. um brownie e tal. E depois agora eu estou mudando um pouco porque eu achei o seguinte, que eu quero ir um pouquinho mais além. Então, eu quis mudar um nome, mas um nome que remetesse ao mesma a marca, a nossa logomarca, né? Que seria a Break Saudável, justamente porque ela também é um break, mas é um break saudável, onde eu posso oferecer outros tipos de produtos, não somente o brownie, entendeu? Sim, Então, perfeito. Uhum. essa é toda a minha história, assim, então eu estou amando fazer. Eu não vou dizer que às vezes não pinta aquela coisa de, putz, será que eu estou no caminho certo? Os medos. Não, eu até com essa mudança da Brownie para Break, né? Brownie Break para Break, existe todos os processos que eu tive que mudar, né? A empresa, o nome no Instagram, em todas as redes sociais, né? Então, demora um pouquinho nas etiquetas que eu estou montando, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam que é simples, vou lá e vendi. Tá, É. vendi o brownie, acabou. E não é bem por aí, tem muita coisa nos bastidores que a gente tem que fazer, né? Tem Uhum. muitas coisas. É Então, por isso que mas quando isso eu você gosto. cria, tudo fica mais fácil, né? Quando você tem, assim, quem se inspirar, porque realmente, como você falou, é um monte de detalhe, um monte de coisinha. E eu me inspirei também muito em você, porque você falou realmente da sua história. E a sua história é bem isso, quando a gente sai de uma empresa, você fica sem noção, sem saber o que fazer, sem rumo. Aí você fala, meu Deus, e eu saí da empresa, eu já tinha 30 anos de empresa, né? É uma empresa que eu vivi 30 anos numa mesma empresa, né? Então, é uma coisa assim, só que eu vivi 30 anos não fazendo uma única coisa, eu rodei a empresa inteira, então eu sempre fui muito dinâmica. E eu saí muito dinâmica de lá, então eu queria continuar sendo a Lucy, que sempre foi uma pessoa positiva, dinâmica, criativa, entendeu? Então, é isso e que tem um propósito, além de tudo, que tem um Cerne propósito. tudo aquilo, né? Do nada eu saí da empresa e aí, agora acabou eu? Não, não é assim, né? Não. Me fala o que que você acha, assim, então, que você aplicou de todo esse conhecimento que você tem, essa sua experiência e que deu muito certo no seu negócio? Olha, primeiro assim, a principal coisa que eu acho que é você ter a disciplina, né? Coisa que você tem que ter, senão você não consegue fazer, né? Então, porque às vezes, não vou dizer que eu não procrastino de vez em quando. Tem hora que você para e você fala, meu Deus, né? O que eu estou fazendo? Porque tem momentos que às vezes é, você tem uma vida, né, também, porque eu sou mãe aqui, eu tenho uma mãe, eu tenho de adolescente, tá todo mundo dentro de casa, eu tenho meu compromisso com o almoço, de fazer as coisas aqui dentro de casa, né, com as minhas coisas.
Mas eu tenho a disciplina, que eu aprendi muito, porque, por exemplo, eu comecei uma reeducação alimentar, eu emagreci 10 quilos, mas isso vem de uma disciplina e da mente. Então, assim, você tem que cuidar muito da mente, Sim. primeiro, né? A primeira coisa, porque a mente tudo está aqui, não tem jeito, não tem jeito. Então, por exemplo, muitas vezes que eu acordo, eu tenho toda uma rotina também, como você tem, eu também tenho uma rotina de fazer o meu, é online, né? Aqui o condomínio não está sendo disponível, mas eu faço pilates de manhã e depois eu faço funcional. Aí depois eu tenho o processo dentro de casa, então eu tenho que ter a disciplina, que à tarde eu tenho que focar no brownie. Então, eu faço as minhas. Então, assim, primeira coisa, disciplina, cuidar da espiritualidade da mente, né? Exercitar a gratidão, fundamental, que assim, para mim, que é uma coisa fora de série. E você ter foco, porque se você não tiver foco, não adianta. Outra coisa que eu sempre fico pensando, numa frase que você sempre fala, e para mim é assim, quando você pensar em desistir, pense porque você começou. É isso. Isso, não é? É bem por aí. Então, quantas vezes eu falo, puxa, meu, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Então, eu começo, eu faço as minhas meditações, eu busco. No dia seguinte, eu começo a ter ideias, eu começo a trabalhar isso. Então, isso, gente, não tem como. Se você não cuidar da sua mente, se você não exercitar a gratidão, se você não ter frases que vão te impulsionar, entendeu? No meu Instagram, eu procuro sempre colocar uma frase motivacional, né? Todos os dias. Inclusive, eu falo, é o break do dia, né? Então, eu coloco lá uma frase motivacional. Eu tenho que arrumar muita coisa no meu Instagram, Ai, claro, né? eu tô Nossa, amando. Nossa, entendeu? várias coisinhas, assim, ó, várias diquinhas. Caramba, faz muita diferença, Lucy. Faz muita. Você sabe que quando eu entrego o meu brownie, eu coloco numa sacolinha e eu escrevo sempre a frase. E normalmente, como eu tenho esse fluxo de colocar o break do dia no Instagram, às vezes a mesma frase eu coloco lá. Ou eu olho para o nome da pessoa e falo, não, eu vou por essa frase para ela. Quantas pessoas não me disseram e falaram assim, Lucy, eu amei seu brownie, mas eu adorei a frase que você colocou para mim, porque Sim. aquele dia eu precisava ouvir aquilo. Não, Aham. então, isso é muito legal, entendeu? Então, isso é que me remete mais ainda a falar que eu estou no caminho certo. Não é um caminho que vai ser fácil, não, não é. Porque, assim, eu até lembro quando eu trabalhava nos projetos, você tinha que fazer um monte de parcerias nas áreas, você tinha que correr atrás, você tinha que procurar as melhores ferramentas para você usar, né? Você tinha que fazer várias coisas, e às vezes as pessoas não querem ter todo esse trabalho, né? Sim. Nem todas as pessoas querem ter esse trabalho, mas é tão legal quando você tem todo esse trabalho e de repente vem o resultado, Uhum. né? E muitas pessoas olham o resultado e não sabem tudo que você passou para conquistar, Sabe entendeu? metade, né? É. Sabe da metade, né? Da missa, né? Do que você passou. Então, eu acho isso que é muito gratificante para mim. É fazer alguma coisa sempre buscando ajudar as pessoas de alguma forma, né? Uhum. Ou numa frase, ou no produto que eu estou vendendo, que é um produto de qualidade, né? Realmente, olha, o produto é de qualidade, não é um produto qualquer. Então, é aquilo que você sempre diz também, se a pessoa achar caro, eu sinto muito, então não é um produto que é para você, né? Eu vou ter a minha persona certa, eu tenho a minha persona, eu tenho a pessoa que eu tenho que direcionar isso. Uhum. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso, chefinha Bruna, É Miklis, muito né? legal, Lucy. Nossa, eu tô apaixonada aqui pela tua história, por tudo que tu tá contando, porque assim, faz muito sentido, sabe? Você coloca muito valor naquilo que você entrega, você coloca muito propósito naquilo que você entrega. E é isso que traz o resultado para você, sabe? Exatamente. Esses pequenos detalhes, todo esse amor, esse propósito que você tem ali de fazer aquilo. Ah, eu escolhi, então eu saí do meu emprego, escolhi trabalhar com doce saudável, mas aí eu vou fazer o melhor que eu posso. E sabe que eu vejo que é um erro assim das pessoas geralmente assim, quem não tem resultado, e aí fala assim, eu não tô tendo resultado e tudo mais. Aí você vai ver a pessoa ela não tá se dedicando 100%, né? Ela tá fazendo mais ou menos, ela faz de qualquer jeito, se der deu, se não der não deu.
E aí tem que olhar Exatamente. certinho realmente, né? Por quê? Porque tá aqui, ó. Tem É a mente. as crenças limitantes, tem a questão do medo que trava. Queria saber o que que você diria para as pessoas que têm medo, que ficam travadas assim, que, eu queria tanto trabalhar, mas parece que eu não consigo. Olha, é engraçado, né? Mas eu tenho muitos medos ainda, né? Até assim, esse trabalho para fazer na internet, eu estou ensaiando para ir para. Às vezes eu apareço de vez em quando, mas eu tenho muitas ideias, né? Para Sim. colocar isso em prática. Então, você ter muitas ideias, você tem que focar e colocar em prática, né? É. Eu acho que o medo sempre vai existir, né? Mas o mais interessante do medo é que quando você supera isso e vai em frente, mesmo com medo, você tem o resultado. Quando eu comecei a vender o brownie, quando meu filho falou, mãe, para e vende o brownie, ele me deu, impulsionou, ai, tá bom, vou vender, vou colocar. Então, eu peguei e coloquei aqui no WhatsApp aqui do grupo, meu, e foi um sucesso, todo mundo ficou pedindo. E aí eu falei, putz, olha, eu venci o medo. Eu fui lá e encarei, entendeu? E assim, não estou dizendo, por exemplo, agora eu estou numa fase em que eu estou fazendo algumas mudanças, então tem hora que realmente você tem medo de seguir em frente. Mas eu falei, não, quantas vezes eu acordei e falei, hoje eu vou conseguir, eu vou seguir em frente, né? Tem hora que todo mundo tem medo, não tem como, mas se você não enfrentar, não tem jeito de, Não, entendeu? é. Então, você pode ter uma escada lá no final. Se você não subir o primeiro degrau, no segundo, e não precisa ser tudo de uma vez. Às Não, vezes eu vejo cada na vez. própria comunidade o pessoal querendo fazer um monte de coisa. Eu Aham. vejo isso. E eu fico me. Eu também, porque é uma coisa meio instigante, né? Você fala, eu só tenho dois braços, Vou fazer mais, vou fazer mais. Mas isso te atrapalha. atrapalha, porque a única coisa que eu acho que, nesse sentido, que vale a pena é, por exemplo, né? Eu estou fazendo uma coisa em que eu uso a mesma base. Sim. Então, por exemplo, se eu quero fazer vários tipos de brownie, se eu quero fazer brownie, então eu quero fazer uma pizza de brownie, eu tenho a base do brownie. Então, eu não preciso ficar comprando um monte de É insumos, isso. entendeu? Uhum. Então, assim, você tem que fazer de uma forma inteligente. Então, eu não me vejo fazendo pão, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu me vejo fazendo uma base, que eu gosto de ser uma pessoa prática, né? Pô, quer Sim. mais praticidade que fazer esse brownie? Você faz. Nossa, eu estou fazendo de olho fechado. Coloca lá, além de ter uma puta de uma higienização, uma coisa bem limpa nos dias de hoje, eu fiz curso também. É legal as pessoas também fazerem o curso. Eu fiz no Sim. Sebrae sobre o Boas manuseio de práticas. alimentos, boas práticas. É excelente, porque também te dá muitos horizontes. No seu curso também me ampliou mais ainda a mente para outras coisas, Uhum. entendeu? O medo também de colocar no iFood. Então, você tem vários medos. Só que eu enfrentei o iFood. Eu fui lá e coloquei, né? Aham. Lógico que você tem a sua mentoria, mas o meu filho, mãe, não vai mudar em nada para você. Você vai colocar no iFood, você vai lá só entregar para a pessoa vai lá É, e leva para o cliente. Qual que é o problema? Que diferença faz? é, Né? E foi legal, e está sendo legal. Então, aos poucos, você vai sendo conhecida. Então, assim, claro. o medo, se você não enfrentar, não tem como você seguir, entendeu? Você E tem que hoje enfrentar. você começou vendendo lá no condomínio, então, você falou que é um condomínio grande. Eu sempre falo isso para as alunas que moram em condomínio. Aproveita, que é um ótimo lugar para vender. E hoje, então, você vende para outras pessoas de fora do condomínio. Vendo, através do iFood. Tem pessoas amigas também que compram, Aham, entendeu? Encomenda. Quando eu fiz o ovo, então, de Páscoa, foi maravilhoso, né? Eu amei aquele ovo, então fazia aquilo, o pessoal adorou, amou. Então, aham. assim, as pessoas vão pegando, porque assim, tenho muito amor quando eu faço. Quando eu faço brownie, olho para o brownie, Hum, eu tenho amor. Eu vejo aquele brownie, eu falei, meu, eu que fiz. Então, é muito legal E isso. isso faz toda a diferença na tua venda, porque o cliente lá na outra Faz, ponta sente essa intenção, exatamente. sabe? É. Exatamente. Então, as pessoas comem e, nossa, adoram, né? Então, eu acho muito legal isso. Então, é isso. Enfrentar o medo, gente, enfrenta. Fundamental. Porque, aos poucos, se você não quer fazer, faz aos poucos. Então, começa por um produto. Não queira fazer tudo de uma vez, porque isso só te atrapalha, te prejudica, te deixa confusa, Aham. entendeu? O caminho que você deve seguir.
é um dos pontos principais. Outro é você ter foco, né? Foco no que você está fazendo, praticar essa meditação, essa coisa da mente, né? Quantas vezes eu falava assim, hoje eu não vou fazer pilates, não. Ai, não, não vou fazer, não. Ai, meu, tá tão frio. Não, eu vou sim, para com isso. É isso Para aí. de me sabotar. Cancela pensamento. Então, cancela esses pensamentos que estão E vai. todos assim, e vai, segue em frente. É É. isso. Todas Então, nós agora, temos as nossas falhas, né, Lucy? Todas nós temos os nossos medos, as nossas falhas, as nossas inseguranças. Mas assim, a gente vai vencendo, vai indo, vai dando jeito. Acho que essa é eu a grande lição, né? a outra coisa que é interessante, às vezes tem cliente que não gosta. Não, até agora, graças a Deus, todos os meus feedbacks foram positivos, né? Uhum. Mas eu vejo, teve um caso que uma pessoa falou, isso daqui não é brownie, é um bolo, não sei o que, não é o brownie que eu estou acostumada a comer. Aí tudo bem, eu agradeci, paciência, né? Mas eu tenho mais de, sei lá, 50 feedbacks positivos e um negativo, então não se jogue por esse feedback, É isso entendeu? aí, é isso Se aí. você for focar nesse feedback, você para, entendeu? Você É, não pode, você tem que seguir em frente. Como mesmo você diz nas suas lives, você tem que seguir em frente, porque você vai ter críticas, vão ter. Agora, as críticas vai. construtivas são ótimas. Então, o que que fez eu pensar? Será que eu estou deixando um ponto a mais no brownie? Porque se ele está acostumado a comer um brownie mais coisas. Talvez esse que eu fiz, justamente esse foi o que passou um pouquinho do ponto. Então, eu estou prestando mais atenção. Então, toda crítica, ela tem um lado construtivo para Claro, você ver, para mas você é a maneira avaliar, que você entendeu? olha, né? E eu vejo outra coisa uma coisa que foi muito interessante que eu vi, engraçado, a psicóloga da minha filha passou um negócio para mim falando sobre quebrar as pontes, né? Aham. E você automaticamente eu não lembro se foi na live ou se não foi, acho que foi numa live, né? Eu acho que foi numa live, você Fazer falou sobre sobre queimar as pontes, sim, porque quando você tem ainda para onde voltar, você acaba voltando. Você tem você aquela acaba voltando, segurança de, ai, se não, eu vou tentar, mas assim, se não der certo, eu volto. Aí já esquece. Se tentar, não é. vai conseguir. E aí eu falo, né? Eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho condições de continuar, de não ter isso aqui agora, né? Mas eu quero, entendeu? Quando você quer, então você tem que superar e quebrar essa ponte. Não vou dizer que muitas vezes eu falo, não vou ter esse trabalho, não. Ah, não vou fazer isso, não. Vou Não, me eu falei, não, cuidar. você. É, É, mas você vai lá e se policia, fala, para com isso. é Se é isso. uma coisa, aí eu começo a pensar, por que que você começou isso? Porque você tinha um objetivo. Então, Uhum. o objetivo, você tem um propósito, e outra, você queria um produto bom, você já tem um produto bom que você É, pode oferecer para corporativo. Tem outros medos que a gente tem, né? Putz, eu vou vender para o corporativo e se tiver uma demanda muito grande? Eu tenho esse medo. uhum. E aí? Sim, Eu eu vou ter penso que. as coisas, elas aparecem para a gente sempre que a gente está pronto, sabe? Aquela coisa do mestre aparece para a pessoa quando a pessoa está pronta. Então, eu acho que essa demanda ela aparece para você quando você estiver pronto também, ainda mais que você está super conectada, que você presta atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Quando chegar o momento, vai ser a hora certa para você. E aí, que bom que no caso de começar, o seu filho deu esse impulso, né? Senão você talvez estivesse lá ainda testando, adiando, que eu acho que muita gente fica nessa, sabe, Luci? Muita gente fica ali, É. um dia eu vou começar, um dia eu vou começar, e nunca sai do lugar. E aí, às vezes, falta esse impulso. Falta esse impulso. A família, né, eu acho muito legal, muito importante, né, no processo. É, Né? E meu filho é muito 10 porque ele mexe com tecnologia, então ele me ajuda em tudo, né? tá Ele me ótimo. ajuda nos logos, ele me ajuda em montar as coisas, ele me ajuda a organizar os documentos, as coisas. Então, assim, eu já tenho muita noção, né? Porque eu trabalhei numa área de tecnologia do banco, né? Que eu trabalhava. Então, eu tenho noção dessas coisas. Então, isso facilita muito a minha vida, né? Então, toda a bagagem que eu tenho não foi em vão. Então, às vezes as pessoas trabalham como a sua, né?
você também trabalhou numa empresa, fez Sim, muitas coisas, e que exatamente. com certeza você carregou conhecimento e aplicou no seu negócio. Então, é isso que eu tenho feito. Então, as pessoas que trabalharam, estão fazendo transição de carreira, não tenha medo, porque você tem que acreditar mais no potencial, né? No seu potencial. Se a É, gente acredita no seu potencial, e eu sempre falo para mim mesma, não, eu acredito no meu potencial, eu vou lá, eu vou seguir em frente, entendeu? Aí, toda vez, é incrível, toda vez que alguma coisa acontece para me tirar um pouquinho do prumo, acontece outra para me colocar novamente. uhum, Então, por quê? Porque é a mente, é você cuidando de você, é você se colocando em primeiro lugar e seguindo em frente. é, E realmente acreditando no potencial. Então, é isso que vai tirar seu medo, acreditar no seu potencial e fazer, e agir. Porque, como diz, né, tem uma pessoa que eu sigo que é muito legal, ela fala assim, a felicidade e a abundância aparece para você, uhum, né? É que nem uma porta, mas se você não girar a maçaneta, nada você acontece. não vai, nada acontece. Então, tem alguns inputs que eu fico me policiando também. Então, assim, é policiar o tempo todo, é fazendo todo esse trabalho, é pensando nas alternativas, né? Eu vejo que às vezes as pessoas também têm dificuldade com os insumos, é muito difícil, né? Os insumos do produto saudável, ele realmente é um pouquinho mais caro do que o normal, Faz parte. entendeu? Uhum, é que a gente Outra coisa, trabalha com outro padrão, na verdade, né? Então, só que assim, é o que a gente falou, que você sempre fala também no curso, você tem o público certo para isso, Uhum. né? Você tem o público. Então, eu acredito nisso. E quando eu comecei, eu falei para os meus filhos, gente, meu marido falou, por que você não faz normal? Eu falei, não, eu quero este saudável, eu quero esse diferencial no meu produto, Sim. entendeu? E é isso que eu procuro, é ser um diferencial, né? Uhum. É isso que as pessoas têm que procurar. E procurar, pensar assim, começa com pouco, começa com o que você tem. É isso. Começa com o que você tem, é isso, Hoje entendeu? você trabalha todos os dias? Quanto tempo por semana você trabalha? Como que funciona as suas vendas? Bom, na verdade, eu trabalho assim, eu estou fazendo por semana, mais ou menos umas 2 vezes por semana, eu faço a minha fornada, porque como eu tenho o iFood, Hum, eu também. Uma coisa que eu achei interessante do iFood, que eu estava me preocupando, era essa questão que eu posso congelar, eu posso fazer e congelar. Quando a pessoa pedir, eu vou lá e entrego, Você viu né? a Então, aula de iFood? eu vi, achei muito legal. Então, Eu aham, vi. Então, às vezes não dá tempo de eu ver no horário, né, que você estipulou, que é 1 hora, mas mas eu depois. entrei lá, e depois eu fui lá e vi, e eu achei suas dicas fantásticas, porque eu não tinha essa ideia. Eu falei, meu, eu vou ter que fazer sempre, e se ficar sem como fala, a validade, aí eu não vou poder vender, eu vou perder o produto. E aí você me deu uma outra visão, que eu posso não só congelar por iFit, mas eu posso fazer os produtos congelados, E vamos supor, finalizar. não Uhum. vendi essa semana, aí na semana que vem eu vendo, entendeu? Então, é uma direção. E tá É vendo como que ótimo. abre a mente? Uhum. Abre muito a mente, porque você não está ligada nessas coisas, entendeu? Que, puxa, eu podia fazer isso. Agora eu já penso assim, poxa, além desse produto, eu posso colocar a pizza, eu posso colocar o beach, brownies, eu estou criando algumas coisas e posso deixar lá, entendeu? Sim. Então, eu tô criando alguns kits, porque quando eu penso em corporativo, eu penso que o cara também ele quer um kit, ele não quer só o brownie, ele quer um kit com alguma outra coisinha. Então, assim, como eu trabalhei já com isso e eu vendia outros produtos, eu sei mais ou menos como funciona, É, entendeu? para aumentar o Então, ticket médio, né, da pessoa. é. E O aí, seu é faturamento, isso. ele é só dos doces saudáveis. Oi? Não entendi. A sua renda Desculpa. hoje é só dos doces saudáveis. A minha renda é dos doces saudáveis. Que Não, legal. é, a minha renda é dos doces saudáveis, mas também eu tenho aposentadoria, né? Não vou Sim, dizer que eu não aham, tenho. aham, Mas essa renda complementa para mim a minha renda, né, aham, mensal. Isso, aham. isso é, isso é legal porque eu aprendi muito também nessa pandemia, a gente dá outros valores, né? A gente aprende a ter outros valores em relação a comprar, a como fazer, a direcionar o seu produto, entendeu? No que tange
até para você, nas suas coisas, né, no dia a dia que você faz. Então, assim, hoje eu brigo com todo mundo aqui, gente, aqui não existe farinha branca, hein? Vocês não me veem com farinha branca pro meu lado, porque eu tenho preocupação. Outra coisa é preocupação com o que eu vendo. Uma coisa que eu me preocupo, assim, muito é em levar um produto saudável, mas um produto confiável, né? Então, isso é um ponto importante. Então, eu me preocupo, por isso que eu fiz o curso, eu me preocupo com a questão da contaminação cruzada, embora parte. que é uma coisa que eu estou trabalhando ainda, como que eu vou fazer na minha cozinha e tal. Eu tenho a sorte de eu ter que eu consigo separar 2 cozinhas aqui em casa, né? Embora seja apartamento, mas eu consigo separar e fazer isso com tudo separadinho. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que ainda está me incomodando um pouco. Então, é um trabalho que eu tenho que fazer ainda para melhorar, né? No passo. A gente está sempre em expansão, a gente está sempre em crescimento, a gente está sempre dobrando a meta, sempre Sim, se sim, policiando para fazer mais. Eu acho que é aí que é o gostoso, né, da nossa evolução, tanto como pessoa como quanto profissional, né? Por sim, isso que é muito legal. Eu adorei conversar com você, adorei a sua história. Nossa, é muito gostoso ouvir você falar, assim, porque você é uma pessoa que super bom. conectada, uma pessoa super inteligente, que tem muita experiência de mercado. Então, nossa, é muito, muito legal conversar com você. Eu espero que você esteja explorando toda essa inteligência, toda essa perspicácia lá no seu Instagram para vender cada vez mais, porque você Sim. domina muito, assim, você fala muito bem, explica muito bem. E isso faz toda a diferença na hora de vender o seu produto. Com certeza. Eu agradeço, chefinha, essa oportunidade. Nossa, Legal. Eu vou colocar o seu Instagram aqui na tela, né? Para quem quiser ir lá, te seguir, conversar contigo, buscar inspiração e tudo mais, porque eu acho que o gostoso é justamente isso, né? A gente crescer juntas, a gente compartilhar juntas e inspirar umas das outras, porque a gente ensinando também está aprendendo um pouco. Eu acredito muito nisso. obrigada, viu, chefinha? Eu adorei conversar com você, estou adorando o curso. É Legal. maravilhoso, olha, é muito completo. É muito legal, porque cada vez que eu penso em alguma coisa, eu vou lá, olho e amplia mais a minha mente, me abre mais horizontes. Então, acho que é muito difícil. A gente tem muita coisa na internet Hum, jogada, assim, sabe? E quando você pega uma coisa realmente que realmente dá um resultado para você, né? Você faz e dá o resultado, né, do que você passa para a gente, é fantástico. Queria faz toda a agradecer diferença. muito, muita gratidão mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço, hoje e sempre. Sempre que você precisar, eu estou às ordens para te ajudar, para te apoiar, para te inspirar, o que for preciso, tá? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, um bom restinho de semana. Deus abençoe os seus projetos aí, os seus negócios, que fique cada vez mais próspero, cada vez mais motivos para agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo grande. Beijo para você. Tchau, tchau. Tchau.